Olá, meu nome é Karen Erudek, sou gerente clínica da Jesus Medical Brasil e hoje eu vim falar com vocês sobre o Density. O Density é a nossa radiofrequência mono e bipolar. Então ela vai trabalhar numa frequência de 6,78 MHz, como outras radiofrequências monopolares, porém ele tem um grande diferencial. Então a gente tem dentro do mesmo disparo a emissão da radiofrequência mono e bipolar, sem mudar a frequência, então mantendo essa frequência de 6,78 MHz, que é uma frequência ótima para estímulo de colágeno. Então a gente tem essa patente exclusiva que emite radiofrequência monopolar e bipolar no mesmo disparo, e dessa forma a gente consegue um tratamento complementar, um bloco de aquecimento muito mais homogêneo, conseguindo fazer o tratamento ali tanto da derme superficial até a face muscular, sem downtime, com o máximo conforto. Então, vou trazer para vocês alguns diferenciais do Density, né? Então, a gente já conversou sobre a radiofrequência monopolar associada à radiofrequência bipolar, e mais para frente a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso é um grande benefício. Além disso, a gente tem um sistema de monitoramento de impedância em tempo real, o que faz com que o Density garanta a entrega de energia adequada na área mais metabolicamente ativa ali da derme. Então a gente garante essa entrega como um compromisso. Ele compensa, através dessa leitura da impedância, a energia emitida, fazendo com que seja um tratamento muito mais homogêneo, com que a gente consiga disparos com uma entrega de energia muito mais homogênea. Associado a isso, eu tenho 5 níveis de resfriamento, então a gente vai trabalhar aqui com resfriamento criogênio, e eu consigo controlar muito bem esse resfriamento. Eu tenho esses 5 níveis trazendo conforto para o paciente, ele não sente o desconforto do aquecimento, é um tratamento muito confortável. Essa proteção, né, ainda falando do resfriamento, a gente fala sobre o gradiente térmico reverso, que é essa proteção que o resfriamento faz na epiderme. Então, enquanto ele está aquecendo ali na derme profunda e derme superficial, a gente tem a epiderme resfriada e de forma segura, e você consegue acompanhar isso na handpiece. Então, a handpiece te mostra em tempo real a temperatura da epiderme, o que é muito bacana para quem está aplicando, né? Então, você tem essa certeza de que você não está aquecendo a epiderme do paciente. Além disso, ele tem o AutoShot, que é um disparo inteligente, então você não precisa obrigatoriamente trabalhar com pedal. Aqui você consegue fazer um disparo de forma automática, só pressionando a handpiece na face do paciente, ou no corpo, ou na região que você estiver tratando. E isso acelera, né, a sua produtividade e deixa a aplicação muito mais confortável, não só para o paciente, mas também para o aplicador. Então, o último diferencial que a gente vai trazer hoje é a fluência. Então, a gente vê muito se falando do quanto de potência dedicada a gente tem em cada disparo. E aqui a gente vai falar de fluência. E o que isso quer dizer? Eu quero falar com vocês sobre quanto de fato de energia em joules por centímetro quadrado é entregue na pele do meu paciente. Porque muito mais importante do que quantos watts a minha máquina opera para fazer o disparo, é quanto dessa energia se transforma em fluência, em energia que vai realmente ter atividade metabólica na pele do paciente. E aqui a gente consegue entregar mais ou menos 69% a mais de fluência, de energia na pele, na derme, fazendo atividade fisiológica por disparo. E isso é muito significativo. Abrindo um pouco mais aqui sobre essa tecnologia exclusiva 2 em 1, então disparo monopolar e bipolar, ele é patenteado, então dentro do mesmo disparo a gente começa com subpulsos monopolares, então a gente vem com 4 subpulsos monopolares e na sequência um subpulso bipolar. Isso vai trazer a máxima intensidade de calor ali para todas as camadas da derme, né? Então a gente vai trabalhar desde derme profunda até derme superficial. Essa energia monopolar, ela vai se aprofundar mais, então ela vai trabalhar, ela vai focar em derme reticular. A gente tem um estímulo de colágeno ali mais profundo, enquanto a energia bipolar, ela vai focar mais em derme papilar, fazendo um complemento desse calor. Por causa disso, eu consigo um estímulo de energia mais intenso. Então, alguns estudos vão mostrar que quando a gente compara somente com o disparo monopolar, eu tenho 5 vezes mais colágeno aqui quando eu faço um disparo mono e bipolar na sequência. Então, o ganho para o paciente é mais densidade dérmica, mais estímulo de colágeno e uma pele com muito mais viço e muito mais saudável. Quando nós trazemos essa questão da radiofrequência mono e bipolar,
A Jesus é uma empresa que investe muito em educação, investe muito em ciência, em estudos, e isso você já sabe. E eu quero compartilhar com vocês esse estudo, né, de por que o disparo ele é mono e bi e por que nessa sequência. Então, eles foram estudar diferentes possibilidades aqui, então trabalhando só com disparo monopolar, só com disparo bipolar, com disparo monopolar e bipolar na sequência e com disparo bipolar e monopolar na sequência. E a gente consegue ver que o maior estímulo de colágeno, o corte histológico que mais se aproxima da qualidade ali de pele, da densidade dérmica de uma pele jovem, é quando eu associo o calor sequencial de um disparo monopolar seguido da radiofrequência bipolar. Então aqui eu consigo mais estímulo de colágeno e melhora dessa neocolagênese. Então aqui a gente tem uma imagem de um sistema 3D que é bastante confiável, que mostra pra gente a diferença. Então foi um split face, onde metade da face foi feita com radiofrequência só monopolar e metade da face feita com radiofrequência mono e bipolar, no caso o density. Como a gente vê uma diferença, né, uma retração muito maior na área que recebeu o tratamento com disparo mono e bipolar. Uma característica do density que eu gostaria de aprofundar também com vocês é a calibração da impedância em tempo real. Então isso é um grande diferencial. A gente vê outras máquinas que têm essa leitura de impedância, mas o grande diferencial aqui não é a leitura de fato, mas o que a gente faz com essa informação. Então a gente, né, o density ele pega essa leitura de impedância e ele compensa para manter a energia que você colocou, que você programou ali no nível. Então, por exemplo, se você colocou no nível 3 e você quer entregar 60 joules por centímetro quadrado em cada disparo, o density ele vai fazer uma leitura dessa impedância e ele vai compensar a energia enviada em cada disparo para que você mantenha esse compromisso de entrega do primeiro ao último disparo do seu tratamento. Então, a gente depende muito menos do paciente, né, de como ele está hidratado, de como é a impedância da pele dele, de como é a densidade dérmica desse paciente e muito mais da tecnologia. Então, a gente tem a máquina trabalhando a favor do resultado. Então, quando a gente fala das chips, nós temos duas famílias, né, duas classificações de ponteiras que você pode usar no density. A primeira delas, que foi a primeira geração, é a Classic Chip, que é uma chip que emite um disparo monopolar, também numa frequência de 6,78 MHz, e eu tenho opções de trabalhar uma ponteira de face, olhos e corpo. Então, a de face com 4 centímetros quadrados, a de olhos com 0,25 centímetros quadrados, a gente consegue um acoplamento melhor e trabalhar regiões, né, de maior refinamento, que precisam de maior refinamento, e a ponteira de corpo, que a gente consegue trabalhar regiões maiores, como abdômen, braço, glúteos, interno de coxa, a gente tem mais opções de protocolo. Ela vem com um tamanho maior, então ela vem com 16 centímetros quadrados. Já a geração mais atual, que é a High Chip, ela tem esse disparo, né, que a gente falou, mono e bipolar, e é essa que a gente tem aqui no Brasil. Ela também tem opções de face, olhos e corpo, então eu consigo trabalhar a face com uma ponteira de 4 centímetros quadrados, uma ponteira para olhos para também fazer refinamento, né, de áreas específicas de 0,25 centímetros quadrados e uma ponteira para o corpo com 16 centímetros quadrados. E com essas 3 opções de ponteira eu consigo desenvolver inúmeros protocolos, então fazendo aí todas as regiões do corpo que eu desejar. Então, quando eu falo em density, eu sempre penso em estímulo de colágeno e maior redensificação dérmica, e não só naquele paciente que tem aquele craquelado fino, mas aqui, como eu tenho associação do disparo bipolar, eu consigo trabalhar também os rostos mais pesados, fazendo uma sustentação em forma geral desse rosto. Então, eu vou compartilhar aqui esse primeiro resultado, com 4 semanas de intervalo. A gente percebe bem essa melhora do contorno, né, essa retração, melhora do sulco e até uma melhora da qualidade de pele, do viço da pele dessa paciente. Aqui é uma segunda foto que a gente consegue ver essa paciente num pós-imediato, então você vê bastante essa melhora do sulco. Também retração, você percebe o reposicionamento da sobrancelha, como se esse rosto realmente tivesse voltado há alguns anos. Esse é um resultado que eu gosto muito, porque é uma das grandes
queixas de alguns clientes que têm radiofrequência monopolar é de que os resultados não se sustentam. Então aqui a gente vê um pós-imediato que você já observa, né, nesse olho uma melhora, menos linhas, e aí quando você vê o pós de 4 semanas, você tem ainda mais resultado. Então você tem uma melhora, um resultado que evolui com o passar do tempo e não um resultado que não se sustenta. Aí isso mostra que ele clinicamente tem efeitos duradouros. Então eu gosto muito desse pós. Aqui é um outro pós também em região de olhos, que mostra o resultado, essa melhora imediata, então redução das linhas, uma melhora ali nas marcas de expressão, e após 4 semanas, uma evolução ainda maior dessa resposta. Aqui, esse é um paciente que ele tem um rosto bem pesado, é um rosto difícil de tratar, né, com radiofrequência monopolar, mas com o density, como a gente tem esse disparo bipolar associado, a gente conseguiu aqui uma redefinição de contorno, então você vê a linha, né, aqui da mandíbula muito mais definida. Esse paciente, ele traz esse contorno muito mais desenhado quando a gente vê esse tratamento aqui de terço inferior. Aqui do outro lado, então a gente consegue ver uma melhora em 4 semanas, então é um resultado que, como eu falei, ele é progressivo e que se sustenta. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o density, e se você tem alguma dúvida, a nossa equipe comercial está à disposição para te atender.